Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Fabiano Veiga e nessa oportunidade, analisando o direito processual civil, especialmente os temas das provas e da execução do processo de execução. Optei por fazer esse nosso estudo a partir de questões que foram cobradas em concursos anteriores, concursos da Magistratura do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. A primeira questão, cobrada no concurso do TRT da 4ª Região Rio Grande do Sul, no ano de 2016, traz o seguinte enunciado. Analise a assertiva correta sobre prova. Letra A. É possível a inversão do ônus da prova por convenção das partes em qualquer circunstância. Já posso parar aqui. De acordo com o CPC, a convenção das partes acerca do ônus probatório só é válida quando se respeita a direitos disponíveis. Ao trazer a premissa de que é possível a inversão do ônus da prova por convenção das partes em qualquer circunstância, já posso afirmar que essa assertiva, a letra A, está equivocada. Letra B. Consiste a confissão no reconhecimento do fato em que se funda o direito do autor. A confissão de um fato equivale em termos de efeitos jurídicos ao reconhecimento jurídico do pedido, conduzindo necessariamente à procedência da pretensão da parte adversa. A alternativa está equivocada. A confissão consiste no reconhecimento de um fato favorável à parte contrária e contrário à parte que confessa. Não implica necessariamente no reconhecimento da procedência do pedido. O reconhecimento da procedência do pedido é, inclusive, uma hipótese de extinção do processo com resolução do mérito, pois equivale aqui à procedência da pretensão. Já a confissão, como se refere a fatos, não tem como efeito necessário a procedência do pedido, já que o fato, inclusive discutido em juízo, mesmo se comprovado, pode não ensejar as consequências jurídicas pretendidas pela parte autora. Logo, seria o mesmo que dizer que toda vez que houver revelia e confissão, o pedido será julgado procedente, o que se sabe não é verdade. C. Para que a confissão extrajudicial gere efeitos no processo, deverá ser renovada em seus termos perante o juiz da causa. Item C completamente equivocado, não há essa exigência no CPC de 2015. Letra D. Exceto na hipótese de sigilo profissional, é vedada à parte ou a terceiro se escusarem de exibir em juízo documento ou coisa, quando instados a fazê-lo pelo julgador, hipótese em que este deverá adotar medidas coercitivas para efetivar a exibição, a exemplo de imposição de multa por atraso e busca e apreensão. A alternativa está equivocada, tendo em vista que a parte pode, por exemplo, se recusar a trazer aos autos documentos relacionados à sua própria intimidade, quando diz respeito, portanto, a uma questão particular, a uma questão pessoal. Letra E. O juiz pode determinar de ofício, ainda que com oposição das partes, a realização das provas que entender necessárias à solução do litígio. Alternativa verdadeira. Afinal de contas, o magistrado, embora não seja o único destinatário das provas, ele é o principal destinatário das provas. O magistrado tem, portanto, o poder e dever de conduzir o processo e determinar diligências e provas necessárias ao esclarecimento dos fatos, ainda que as partes não concordem com a realização de tais provas. Uma outra questão que eu trouxe para nós analisarmos diz respeito a uma questão cobrada no concurso do Ministério Público do Trabalho no ano de 2020 e que pede para que sejam analisadas as assertivas. 1. Na exibição de documento ou coisa,
a ser feita pela parte, o prazo de resposta é de 10 dias. Já posso parar por aqui, pois o CPC assinala um prazo, fixa um prazo de 5 dias para que a parte apresente a sua resposta nesse pedido de exibição de coisa ou documento. Portanto, o prazo aqui de 5 dias. 2. Determinada pelo juízo, a recusa pela parte e por terceiros a exibir documento ou coisa importará na admissão como verdadeiros os fatos que a outra parte pretendia provar. Ora, esse efeito de confissão, de admissão da veracidade dos fatos narrados pela parte, só ocorre quando essa determinação para a juntada do documento é dirigida, é direcionada à parte contrária. Se tratar de documento que se encontre no poder de terceiro, o descumprimento dessa determinação de juntada não pode ter como efeito prejudicar uma das partes com a admissão de fatos. O que ocorrerá aqui, caso o terceiro se negue a juntar tais documentos, é a aplicação de multa, é a determinação de busca e apreensão, mas não a confissão quanto aos fatos indicados pela parte que pretendia juntar aos autos esse documento. Logo, o item 2 está, sem dúvidas, também equivocado. Item 2 também falso. Item 3. A arguição de falsidade, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença, e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada. Até aqui, perfeitamente correto. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias, contado a partir da juntada documento aos autos. Essa parte final aqui está equivocada, pois o prazo para a apresentação dessa arguição de falsidade, de fato, essa falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias, mas não é contado a partir da juntada documento aos autos. É contado a partir da intimação da juntada. Tem que haver uma intimação da juntada aos autos desse documento, para que aí sim dispare o prazo preclusivo para a arguição de falsidade documental. Portanto, até o presente momento, nós temos alternativas 1, 2 e 3 como alternativas falsas. E itens 1, 2 e 3 como itens falsos. Item 4. Uma nova modalidade. Uma novidade introduzida pelo Código de Processo Civil de 2015 foi a possibilidade de as partes formularem perguntas diretamente às testemunhas. Até aqui está perfeito. O prazo para que as partes depositem o rol de testemunhas rol testemunhal será comum e não superior a 15 dias, fixado pelo juiz na decisão de saneamento e organização do processo, alternativa que se encontra em consonância com o CPC de 2015. Lembrando que o CPC de 2015 permitiu que as partes formulem perguntas diretamente às testemunhas. Entretanto, apenas por oportuno, destaco que o TST compreende que esse procedimento de formulação de perguntas diretamente à testemunha não se aplica ao direito processual do trabalho. O TST, na sua Instrução Normativa 39 de 2016, trouxe a compreensão de que no processo de trabalho as perguntas devem ser formuladas às testemunhas mediante a intermediação do próprio magistrado. Dando sequência ao nosso estudo e analisando uma outra questão cobrada em concurso do Ministério Público do Trabalho, desta feita a questão cobrada no concurso do ano de 2017, e que traz o seguinte enunciado. Acerca da produção probatória, de acordo com o CPC, com o Código de Processo Civil de 2015, assinale a alternativa incorreta. E quer que se marque a alternativa incorreta. Letra A.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados pelo CPC, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Alternativa perfeitamente correta, em consonância com o CPC. Trata-se do princípio da atipicidade dos meios de prova, do direito à prova. As partes podem empregar todos os meios legais, bem como moralmente legítimos, mesmo que não previstos especificamente em lei, para provar a verdade dos fatos em que se funda tanto a petição inicial como a defesa, conforme o caso. E, além disso, tem o direito de, nessa produção da prova, buscar influir eficazmente na convicção do juiz. Logo, é um direito não meramente formal, mas igualmente substancial. B. Incumbirá à parte, ainda que produzindo prova contra si, colaborar com o juízo na realização da inspeção judicial que for considerada necessária. Ora, essa alternativa está equivocada, que a parte deve colaborar na produção da prova, disso não se duvida. Decorre aqui da boa-fé objetiva, do dever de cooperação processual. Entretanto, não se pode afirmar que a parte está obrigada a produzir prova contra si. É o que está dito aqui na letra B. Portanto, como se quer que se marque a alternativa incorreta, a marcação aqui seria da letra B. Letra C. Aplicar-se-á a distribuição dinâmica do ônus da prova nos casos já previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de se cumprir o encargo da distribuição legal do ônus da prova, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que por decisão fundamentada. Alternativa em consonância com o artigo 373 do CPC 2015, de certa forma reproduzido no artigo 818 da CLT, e que diz respeito à distribuição dinâmica do ônus da prova. Logo, a alternativa C está correta e, portanto, não deve ser marcada. Letra D. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Alternativa verdadeira, em consonância com o CPC e com o próprio sistema que determina, que defere ao magistrado esse poder e dever de condução do processo. Analisando agora uma questão cobrada no Concurso Nacional da Magistratura do Trabalho no ano de 2017, com o seguinte enunciado: com relação à prova testemunhal, a legislação processual civil sobre a matéria estabelece. Perceba que se está querendo aqui uma análise da legislação processual civil e não exatamente de disposições da CLT. Letra A. O juiz inquirirá primeiro as testemunhas do autor e depois as testemunhas do réu. Até aqui, tudo ok. Podendo essa ordem ser alterada pelo juiz de modo justificado, independentemente da concordância de ambas as partes. A alternativa está equivocada, pois, embora possível esse procedimento de inversão, o CPC em 2015 exigiu como requisito para essa inversão que houvesse a concordância das partes, em termos, portanto, de negociação processual. Logo, o item A, a letra A, está equivocada. Letra B. Inadmissível sobre fato objeto de documento impugnado pela parte adversa aquela que o apresentou nos autos, bem como sobre fato provado por confissão da parte que afaste vício formal do documento. Aqui nós não estamos, evidentemente, de hipóteses que permitem o afastamento da prova testemunhal. Por exemplo, o simples fato da parte ter impugnado um documento, isso não faz com que quaisquer das partes possa também ouvir testemunhas para comprovar, por exemplo, as alegações contidas nessa impugnação. Se a parte, por exemplo,
impugna os cartões de ponto juntados pela parte ré, se a parte autora reclamante impugna os cartões de ponto juntados pela parte ré aos autos, a parte autora é possível provar esse fato, ou seja, a irregularidade, a ausência de força probante desses documentos, mediante uma prova testemunhal. Logo, ela não é inadmissível sobre fato de documento impugnado pela parte diversa, aquela que apresentou o documento nos autos. Letra C. Portanto, letra B está equivocada. Letra C. Os condenados por falso testemunho, assim considerados indignos de fé, são considerados suspeitos para depor como testemunha por expressa disposição legal. Atualmente, no CPC 2015, não há essa previsão. Podem todos testemunhar, desde que não sejam incapazes, impedidos e suspeitos, entre os quais não se encontra, na atualidade, essa previsão. Letra D. O respeito à intimidade da testemunha prepondera sobre o dever de dizer a verdade no processo, quando os fatos acarretarem grave dano à testemunha, ou sobre os quais deve aguardar sigilo por estado ou profissão. Ou seja, é a hipótese aqui prevista em lei em que a testemunha pode se recusar, portanto, a prestar o seu depoimento. É exatamente uma situação que a testemunha identifica que o seu depoimento pode lhe trazer algum tipo de consequência em razão de ser questões relacionadas à sua intimidade, de ser questões também relacionadas também a segredo, em relação aos quais deve aguardar sigilo por questão de Estado ou em razão de uma profissão. Logo, a letra A, D, encontra-se correta. São, de fato, hipóteses, intimidade e dever de sigilo, são hipóteses que admitem a recusa da testemunha de depor acerca de determinados fatos. Letra E. O juiz da causa, arrolado como testemunha e que tenha ciência de fatos que possam influir na decisão, deverá depor e, em seguida, declarar seu impedimento. Ora, alternativa completamente equivocada, pessoal. Como é que o juiz, que que é indicado como uma testemunha, ele vai prestar o depoimento para só então declarar seu impedimento? Aqui há, portanto, uma completa inversão do procedimento. Se o juiz é indicado como testemunha para um processo, o juiz da causa, e ele entende que não conhece os fatos, que não pode ser indicado, ele vai simplesmente trazer essa informação aos autos e vai determinar o prosseguimento do processo. Agora, se o juiz reconhece sua condição de testemunha, esse magistrado vai simplesmente se declarar suspeito para ser ouvido posteriormente. Isso vai depender sempre da avaliação por parte do magistrado da existência ou não de conhecimento de ciência dos fatos que possam, de alguma forma, influir na decisão. Avançando agora, então, nessa questão, a alternativa a ser marcada a letra D. Avançando e realizando uma questão cobrada no concurso do TRT, do TST, é o Concurso Nacional da Magistratura. Concurso Nacional da Magistratura do ano de 2017, que traz o seguinte enunciado: com relação à prova documental, a legislação processual civil sobre a matéria estabelece, perceba mais uma vez, que se responda de acordo com o processo civil e não exatamente de acordo com o processo do trabalho. Letra A. Quando intimada para se manifestar sobre documento constante dos autos, poderá a parte impugná-lo com meio de prova, o que significa alegar sua falsidade. Ora, a alegação, a impugnação a um documento não necessariamente está relacionada à alegação de uma falsidade documental. São aspectos aqui, portanto, que não se confundem. A alegação de falsidade, a alegação de que o documento não é verdadeiro.
Alegação de falsidade, portanto, que não se confunde com a impugnação quanto, por exemplo, o conteúdo do documento, no sentido de que aquele documento não comprova aquele fato ou aqueles fatos. Não necessariamente uma impugnação é uma arguição de falsidade documental. Logo, a letra A, ela está equivocada. Letra B. Nos casos em que a lei exigir documento público, como da substância do ato, se a prova legal existir validamente, o juiz poderá admitir outros meios de prova em atenção ao princípio do livre convencimento motivado. Ora, se a própria lei exige um tipo de prova para específico, uma modalidade específica de prova para comprovar aquele fato, o magistrado não vai poder aceitar a produção de uma outra prova com a ideia, com a finalidade de comprovar aquele mesmo fato cuja lei destacou e exigiu uma prova específica. Letra C, portanto, letra B, igualmente equivocada. Letra C. Quando o documento particular contiver declaração de ciência de determinado fato, incumbirá ao signatário o ônus de provar a veracidade ou não do fato contido no documento. Ora, em verdade, de acordo com o CPC, a ciência, um documento em que esteja registrado a ciência de um fato, comprova a ciência, mas não o próprio fato. O fato aqui não é automaticamente tido como verdadeiro. Logo, a letra C está equivocada, pois não é simples disciplina o CPC de 2015. Letra D. Caso haja arguição de falsidade de documento juntado com a inicial, independentemente de pedido de declaração de falsidade incidental, será feito exame pericial pertinente, ainda que o autor concorde em retirar o documento dos autos no prazo de réplica. Ora, se os documentos forem retirados dos autos, não haverá necessidade de produção de prova pericial para se discutir a sua veracidade, a sua falsidade. Logo, a letra D está igualmente equivocada. Letra E. Incumbe ao réu instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações e, a critério do juiz, após expressa justificativa do motivo de impedimento de apresentação anterior, avaliar a possibilidade de juntada de documentos em momento posterior. A alternativa está correta, em consonância com o CPC, que estabelece, então, a premissa, a regra, que é a juntada de documentos junto com a petição inicial e junto com a defesa. É possível juntar posteriormente? Sim. Desde que haja uma justificativa indicando o motivo de impedimento de apresentação anterior desse documento, desde também, por exemplo, que se refira a fatos supervenientes, desde que se refira também a documentos juntados em forma de contraprova a outros juntados anteriormente aos autos. De todo modo, o juiz sempre vai poder avaliar se essa conduta está em consonância ou não com a boa-fé processual, a fim de evitar que a parte aqui fique a todo momento trazendo novos documentos aos autos, buscando aqui trazer uma surpresa processual, violando, portanto, o seu dever de cooperação e de boa-fé processual. Avançando para analisarmos agora a temática da execução, o tema da execução no processo civil e também no processo de trabalho, já que há aqui a ligação de uma coisa, de uma disciplina com a outra, fazendo uma questão cobrada igualmente no concurso nacional da magistratura do ano de 2017, ou seja, no primeiro concurso nacional da magistratura, cujo enunciado diz o seguinte: sobre execução no processo civil, é correto afirmar. Letra A. Caso a penhora recaia sobre estabelecimento comercial, o juiz nomeará administrador depositário para dar continuidade ao negócio, podendo as partes ajustar a forma de administração, mas não a escolha do depositário, em verdade, inclusive,
quanto à escolha do depositário é possível haver essa negociação. Daí porque a letra A encontra-se equivocada. Letra B. Ocorrendo a penhora das cotas ou das ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz poderá determinar o leilão judicial quando não haja interesse dos demais sócios no exercício do direito de preferência. Não ocorra a aquisição das cotas ou das ações pela própria sociedade e a liquidação seja excessivamente onerosa para a sociedade. É a expressa previsão do CPC que permite, então, aqui que ocorra essa alienação das cotas ou das ações de sócio em sociedade simples ou empresária, trazendo aqui, portanto, um direito de preferência dos demais sócios na aquisição dessas cotas, dessas ações, ou até mesmo que ocorra a aquisição das cotas ou das ações pela própria sociedade. Então, a alternativa B encontra-se correta de acordo com o CPC. Letra C. O executado poderá requerer a substituição do bem penhorado. Até aqui, perfeitamente correto. O CPC, de fato, trata de um procedimento específico para esse requerimento de substituição da penhora. Devendo, então, o executado comprovar que a substituição lhe será menos onerosa, bem como indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora, caso em que a substituição poderá ser deferida, ainda que haja prejuízo ao exequente. Entre outras questões equivocadas nessa letra C aqui, destaco em especial que essa substituição da penhora nunca pode ser feita de modo a gerar prejuízo ao exequente, já que a execução, embora deva levar em conta o princípio da menor onerosidade ao devedor, ou o princípio que veda a onerosidade excessiva, ela é realizada em benefício do credor. Logo, essa substituição não pode ser deferida, ainda que haja prejuízo ao exequente. Esse aspecto aqui é da maior relevância, portanto. A letra D dispõe que, havendo penhora de pedras e metais preciosos, o juiz não poderá determinar sua alienação antecipada, quando, em verdade, pode, de acordo com o CPC. Letra E. O juiz pode ordenar a penhora de percentual de faturamento da empresa se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, caso em que fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Até aqui está de acordo com o código a ideia de poder ocorrer uma penhora sobre o faturamento, sobre percentual, penhora de percentual de faturamento da empresa, se o executado não tiver outros bens. Esse percentual, essa penhora, entretanto, não pode inviabilizar o exercício da atividade empresarial, porque senão não vai resolver a questão do processo. Vai apenas fazer com que a empresa, com que essa sociedade executada, venha a ficar insolvente, venha a não poder responder pelos créditos, pelos débitos, então, que possui. Então, em razão disso, o CPC determina que será observado, portanto, um percentual que viabilize o exercício da atividade empresarial. Mas não há, na legislação, a indicação de percentuais. Não há essa indicação que o percentual nunca pode ser inferior a 10 ou superior a 30. Logo, nessa questão, a alternativa a ser marcada a letra B. Dando sequência e analisando uma outra questão, também do Concurso Nacional da Magistratura do Trabalho do ano de 2017, cujo enunciado é o seguinte: a penhora de crédito, quanto à execução no processo civil, a legislação sobre a matéria estabelece. Letra A.
A penhora de crédito, representada por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos, far-se-á exclusivamente pela apreensão do documento. A alternativa está equivocada, pois até mesmo caso o documento não seja encontrado, o CPC admite que ocorra essa penhora. O que o CPC estabelece é que haverá uma preferência da realização da penhora com a apreensão desses documentos, mas não que a penhora só pode ser realizada se houver apreensão desses documentos. São questões distintas. Letra B. Não constitui violação dos deveres da parte a conduta do executado que, intimado, não indica ao juiz os bens sujeitos à penhora. Alternativa equivocada. Constitui, sim, violação dos deveres a conduta da parte executada que, intimada, não indica ao juiz os bens que estão sujeitos à penhora. Logo, letra B está igualmente equivocada. Letra C. Na execução por quantia certa, os honorários advocatícios de 10% serão fixados de plano pelo juiz ao despachar a petição inicial, cujo valor será reduzido pela metade se o executado pagar integralmente o valor no prazo de 3 dias da citação, ou poderá ser elevado até 20, quando rejeitados embargos à execução ou quando não opostos, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente, conforme se constatar ao final do procedimento executivo. Alternativa aqui que se encontra de acordo com a expressa previsão do CPC de 2015. As letras D. A letra D dispõe que antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode a todo tempo remir a execução, pagando ou consignando importância atualizada da respectiva variação, acrescida de despesas decorrentes do leilão, inclusive honorários do leiloeiro. Não há essa previsão aqui. Em verdade, o executado ele poderá simplesmente remir a execução, pagando o total da execução. Esse total é representado pelos valores, pelos custos e despesas processuais realizadas até aquele momento. Letra E. São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do trabalhador, sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários do profissional liberal, exceto para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Na verdade, a previsão atualmente do CPC de 2015 é que é possível que haja uma penhora em relação a esses créditos quando eles superam um montante especificamente delimitado na legislação em número de salários mínimos ou, bem assim, quando diz respeito a um crédito de natureza alimentar. E, nesse sentido, perceba que há disposição específica em orientação jurisprudencial número 153 da SDI 2 do TST, que versa exatamente acerca dessa possibilidade na atualidade de penhora de salário para fins de efetivação de crédito de natureza trabalhista, pois anteriormente o TST tinha a compreensão que o crédito trabalhista não poderia ser compreendido como crédito alimentar, alimentício, para fins de relativização da impenhorabilidade do salário. Na atualidade, o TST já admite, sobretudo após esta evolução jurisprudencial retratada na atual interpretação da OJ 153 da SD2, admitindo-se que o magistrado, caso a caso, em hipóteses específicas e devidamente fundamentadas, possa o magistrado determinar a penhora de parcelas salariais a fim de satisfazer crédito de natureza trabalhista, pois o crédito trabalhista é presumivelmente de natureza alimentar. Dando sequência ao nosso estudo e analisando agora uma questão cobrada no concurso do Ministério Público do Trabalho no ano de 2020, que traz o seguinte enunciado: não haverá
Analise as assertivas abaixo. Não haverá prisão civil por dívida, vez que a responsabilidade na execução recai sempre sobre os bens do executado, exceto nas ações de alimentos, que possibilitam também a prisão do devedor. Embora a redação desse item não esteja muito apropriada, de fato, a execução tem um caráter real e não pessoal. Em razão disso, a execução se processa em face do patrimônio do devedor e não sobre a pessoa do devedor. Entretanto, nas ações de alimentos, é possível ainda a prisão civil do devedor de pensão alimentícia, conforme estabelecido na Constituição, bem assim consagrado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Logo, o item 1 está correto. O item 1 está correto. Item 2. O Código de Processo Civil de 2015 incluiu no rol de bens sujeitos à execução aqueles cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento em ação autônoma de fraude contra credores e do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Alternativa correta, por o CPC, de fato, admite a penhora nessa hipótese. Logo, de cara, itens 1 e 2 são itens corretos. Item 3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não poderá ser instaurado de ofício, e a decisão que o deferir é interlocutória e desafia agravo, tendo efeito suspensivo, exceto se a desconsideração da personalidade jurídica tiver sido requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Alternativa está de acordo com o CPC 2015, admitindo-se, portanto, no CPC, no Código de Processo Civil, em geral, a interposição de recurso da decisão que julga a desconsideração, o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, cabendo um recurso da decisão que deferir essa desconsideração. E mais, o recurso, nesse caso, é o recurso de agravo com efeito suspensivo. Entretanto, se a parte tiver requerido desde a petição inicial a inclusão do sócio no polo passivo, esse sócio será citado para o processo ainda na fase de conhecimento, juntamente com a pessoa jurídica. 4. Embora admitida pela doutrina e pela jurisprudência, a desconsideração inversa da personalidade jurídica não está expressamente prevista no CPC. Atualmente está, sim. Essa desconsideração inversa da personalidade jurídica, segundo o CPC, deve o procedimento ser idêntico ao da desconsideração normal, comum, da personalidade jurídica. Na desconsideração da personalidade jurídica, simplesmente desconsidera-se a distinção de personalidade entre o sócio e a pessoa jurídica e se atinge o patrimônio pessoal do sócio. Já na desconsideração inversa, pelo contrário, há uma responsabilização da sociedade por atos particulares dos sócios, de modo que a sociedade pode vir a responder em relação a esses atos praticados pelo sócio. Logo, responder patrimonialmente, em certos limites. Então, a alternativa a ser marcada nessa questão é a letra B. Itens 1, 2 e 3 são os itens que fazem referência, são os itens corretos. Apenas as assertivas 1, 2 e 3 estão corretas. Dando sequência ao nosso estudo e realizando uma outra questão de concurso de procurador do trabalho, concurso do ano de 2020. Pedir o seguinte: analise as assertivas abaixo. Letra A. A letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture, o cheque, a sentença arbitral e o contrato garantido por hipoteca são títulos executivos extrajudiciais. De fato, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque são títulos executivos extrajudiciais.
Igualmente, o contrato garantido por hipoteca. Mas a sentença arbitral não é um título executivo extrajudicial, mas sim um título executivo judicial. Daí porque esse item 1 ele se encontra equivocado. De cara, então, poderíamos excluir a letra A, porque faz referência ao item 1 como um item correto. A letra A pode ser excluída. Também posso excluir a letra D, pois a referência ao item 1. Ficamos, então, entre as letras B e C. O item 2 estabelece que, de acordo com o Código de Processo Civil, é possível, no cumprimento provisório da sentença, a dispensa de caução para levantamento de depósito em dinheiro nos casos em que o crédito for de natureza alimentar e ou o credor demonstrar situação de necessidade. A alternativa encontra-se correta, em consonância com o CPC de 2015. Em regra, para executar-se provisoriamente, é necessário que o credor comprove um calção, de modo a permitir, caso a decisão seja alterada posteriormente, que as partes retornem ao estágio anterior, sem que o executado sofra aqui um gravame irreparável. Entretanto, o Código prevê que esse calção não será exigido quando o crédito executado for de natureza alimentar ou quando o credor demonstrar uma situação de necessidade, comprovando, portanto, que não tem como realizar esse calção. Item 2, portanto, correto. 3. A execução em face da fazenda pública pode fundar-se em título executivo judicial ou extrajudicial. O conteúdo da impugnação na execução de título executivo judicial abrange matérias que seria lícito à fazenda pública deduzir como defesa no processo de conhecimento. A alternativa aqui está equivocada, apenas quando se tratar de execução de título executivo extrajudicial é que a fazenda pública terá a oportunidade de trazer essas questões de deduzir na defesa, na fase de execução, todas as matérias que seriam passíveis de serem levantadas na fase de conhecimento. Se o título executivo for judicial, as matérias de defesa no processo, na fase de execução, são bem mais restritas e estabelecidas, portanto, pela própria lei, essas restrições. Logo, o item 3 está falso. Item 4. Na execução em face da fazenda pública, fundada em título extrajudicial, os créditos dos idosos, portadores de doença grave e ou pessoas com deficiência serão pagos na forma da lei, sem necessidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor. Em verdade, esses créditos terão uma natureza privilegiada, preferencial, mas ainda assim é essencial que se observe, inclusive, a norma constitucional quanto à necessidade de expedição de RPV, requisição de pequeno valor, ou de precatório, conforme o caso. Logo, o item 4, igualmente correto, a alternativa a ser marcada, a letra B. Apenas a assertiva número 2 está correta. Apenas a assertiva 2 está correta. Avançando quanto ao nosso estudo e fazendo uma outra questão de concurso do Ministério Público do Trabalho, cobrada essa questão no ano de 2017. E, em verdade, é uma questão que envolve aqui não apenas o direito processual civil, mas igualmente o direito processual do trabalho. Sobre a execução no processo do trabalho, considerando o entendimento sumulado do TST, assinale a alternativa correta. Quer que se marque a alternativa correta. Letra A. A violação de direito líquido e certo, na hipótese de decisão judicial, determinar a penhora em dinheiro em sede de execução definitiva, ainda que observada a gradação legal de bens sujeitos à penhora. Ora, sobretudo em se tratando de execução definitiva, não há mesmo que se discutir violação do devido processo legal, violação a direito líquido e certo, tendo em vista que o dinheiro tem preferência na execução.
Até mesmo na execução provisória, atualmente, se compreende que o dinheiro goza dessa preferência, goza, portanto, de acordo com a doutrina, dessa preferência em termos de execução, por conta da própria liquidez. Logo, não há violação de direito líquido e certo, inclusive conforme estabelece o TST, quando se trata de execução definitiva e se busca, portanto, a penhora preferencialmente de numerário. Logo, letra A está completamente equivocada. Letra B. É possível penhora em conta salário de devedor atingido somente a importância excedente a 50% dos ganhos líquidos do executado. Não há essa previsão em súmula do TST e entendimento fixado de forma estanque pelo TST quanto o percentual que efetivamente é possível de penhora. O que sempre se diz é que esse percentual de penhora de salário vai levar em conta um juízo de razoabilidade, uma ponderação de direitos fundamentais discutidos em juízo, e deve, de um lado, permitir a utilidade da execução e, de outro lado, não trazer aqui uma violação ao princípio da dignidade da pessoa humana do executado. Logo, a letra B está, portanto, equivocada. Letra C. É amplamente cabível a sistemática do cumprimento provisório do Código de Processo Civil no processo de trabalho. A alternativa está equivocada. O TST tem compreendido que, em relação à execução provisória no processo de trabalho, como regra, ela deve avançar apenas até a penhora. O TST tem tido uma interpretação bastante restritiva quanto ao transporte das normas de execução do Código de Processo Civil para o processo de trabalho, sob o fundamento, quase sempre, de que, como o processo de trabalho tem normas próprias, não seria possível transportar as normas do Código de Processo Civil para o processo do trabalho. Logo, não é amplamente cabível essa sistemática. Há aplicação de dispositivos, sim, do CPC ao processo de trabalho, mas essa aplicação não é ampla. Letra D. Devendo o agravo de petição, que é o recurso interposto no processo de trabalho, na fase de execução, delimitar justificadamente a matéria e os valores objeto de discordância, não fere direito líquido e certo o prosseguimento da execução quanto aos tópicos e valores não especificados no agravo. Alternativa aqui que se encontra de acordo com a compreensão do Tribunal Superior do Trabalho. Ora, se a parte executada apresenta um recurso de agravo e petição na fase de execução e impugna apenas algumas parcelas, objeto da condenação, objeto, portanto, da sentença, na fase de execução, o que não foi objeto de impugnação pode ser executado imediatamente. Inclusive, essa execução será uma execução definitiva e não execução meramente provisória. Por fim, trago uma questão também envolvendo a execução trabalhista, questão cobrada no TRT da 4ª Região, Rio Grande do Sul, no ano de 2016, e que traz o seguinte enunciado: assinale a alternativa correta sobre execução trabalhista. Letra A. A Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, estabelece como títulos extrajudiciais passíveis de execução os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia. Alternativa correta, que se encontra, inclusive, em consonância com o artigo 876 da CLT. Logo, a alternativa a ser marcada aqui seria a letra A. A letra B estabelece que na Justiça do Trabalho, a fase que precede a execução do título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, é conhecida como liquidação de sentença, a qual somente poderá ser feita por cálculo ou arbitramento. Ora, o procedimento de liquidação é um procedimento de liquidação de sentença e não de título executivo extrajudicial. Se o título executivo for extrajudicial, é essencial que a parte autora exequente da execução já apresente sua petição inicial indicando o valor que entende devido, trazendo, se for o caso, planilha de cálculos detalhada nesse sentido.
Logo, a letra B está equivocada. Letra C. Segundo a CLT, se o executado procurado por 2 vezes no espaço de 48 horas não foi encontrado, far-se-á a citação por hora certa. Alternativa equivocada. De acordo com a CLT, se o executado em tal hipótese não for encontrado, ele será citado por edital e não por hora certa. Não há essa previsão específica, portanto, na CLT, quanto à citação por hora certa. Letra D. A CLT possui regra própria no tocante à forma em que se dará a garantia da execução, não condicionando a ordem de preferência de bens eventualmente indicados à penhora, à aplicação de qualquer norma supletiva. Em verdade, a CLT, no que diz respeito à fase de execução, traz a seguinte ordem de aplicação. A CLT diz que inicialmente será aplicada as normas da própria CLT referentes à execução, havendo omissão a Lei de Execução Fiscal, a Lei de Execução Fiscal Federal, a LEF, e aí sim, também havendo omissão na Lei de Execução Fiscal, será possível a aplicação do CPC de 2015. Agora, no que diz respeito às questões relacionadas à gradação de bens passíveis de penhora, a CLT remete expressamente ao CPC de 2015. A CLT não tem norma própria sobre o tema e deixa claro que a execução, a princípio, vai ser regrada pela CLT e pela Lei de Execução Fiscal, só aplicando o CPC. No terceiro caso, caso não haja norma seletista, nem norma da Lei de Execução Fiscal. Mas quanto à gradação dos bens passíveis de penhora, a CLT remete diretamente ao CPC de 2015. Logo, a letra D está equivocada. Letra E. Nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução pelo não pagamento de uma prestação não compreenderá as que lhe sucederem. Já posso parar por aqui, pois o que há na CLT é a previsão de que quando há descumprimento de uma prestação por tempo determinado, o não pagamento, portanto, dessa prestação tem como efeito a execução também das parcelas que sucederem a parcela inadimplida. E assim, então, vamos encerrando o presente bloco. Contem sempre com o curso Verbo, contem sempre com Fabiano Veiga. Bons estudos e um forte abraço.